Boa noite a todos vocês, nossos espectadores, nossos amigos que nos acompanham aqui no Léo Santos Podcast. Mais uma quarta-feira, às 20h30, uma noite agradável, com um convidado especial para conversar e nos trazer insights, orientações, compartilhar um pouco de um assunto novo, um assunto diferente, para que a gente consiga aprender um pouquinho mais, ampliar a nossa base de conhecimento, ter acesso a assuntos novos e também possibilitar mais um passo na direção da nossa carreira, do nosso sucesso. Lembrando que eu sempre digo para vocês é que o sucesso nem sempre é você ser o número 1 lá na empresa que você trabalha ou ter o maior volume de dinheiro. Ser bem-sucedido é você fazer com qualidade, com maestria, aquilo que você se predispõe a fazer. E tendo acesso a informações úteis, conhecimento, insights, gatilhos, aquelas orientações do que dá certo e do que dá errado, vindo de pessoas incríveis como o nosso convidado de hoje, você e eu possibilitaremos dar mais um passo na nossa carreira em direção ao sucesso. Então, sejam bem-vindos mais uma vez a um bate-papo incrível e eu quero dar as boas-vindas também ao Richard. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela gentileza, por se colocar à disposição de vir aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado, Léo. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu faço. Boa. Obrigado você e obrigado também a Patrícia que nos conectou, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Tenho o prazer de ter conhecido e trabalhado com você, então muito obrigado, viu, Patrícia, pela conexão com o Richard. Antes eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a PPIC, que é uma firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais, uma das mais relevantes do Brasil, que tem apoiado diversas companhias dos mais variados setores e tamanhos a resolverem seus desafios de governança, seus desafios de perenidade. Então, se você está curioso ou eventualmente precisa de algum serviço, entra aqui, o QR Code vai ser direcionado para o site, lá você vai ter acesso a todas as soluções que essa importante firma pode proporcionar para você. Sem mais delongas, Richard, você trabalha numa área muito importante para a economia do país, né? Que é o setor de licitações, né? Você trabalha em uma consultoria que ajuda as outras empresas, né, nesse processo de licitações. Conta um pouquinho mais sobre como que é essa dinâmica. Explica para a gente como é que funciona a sua rotina como consultoria. Nós somos procurados, o nosso foco e a grande procura de empresas pelo nosso trabalho são empresas de pequeno e médio porte. São empresas que estão acostumadas a trabalhar na área privada e que em algum momento despertou o interesse em participar da área pública, na venda de serviços ou de produtos e equipamentos para a área pública. Através dessa pesquisa, eles fazem uma pesquisa de empresas que existem no segmento e eles acabam nos procurando para auxiliar eles em todo o processo licitatório. Tá? Então, o que consiste o nosso trabalho? O primeiro passo é a gente fazer a análise da documentação da empresa para analisar se ela está apta a participar do mercado público. Então, o primeiro passo é ver se todas as certidões federais, as certidões estaduais, as municipais, o balanço da empresa, o contrato social, ou seja, a formação na parte jurídica da empresa, se está tudo adequado. Então, a gente faz uma análise completa, faz um raio-x da empresa para ver se ela está apta a poder participar na área de licitações. A partir desse momento que a gente fez a análise e ela tem toda a documentação necessária para participar, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o cadastramento dessa empresa nos principais portais públicos do governo. Tá? Então a gente tem o Comprasnet, que é o governo federal, a gente tem outros portais no qual a gente costuma fazer
o cadastramento da empresa, e com esse cadastramento e o que a gente chama de habilitação parcial, a empresa já recebe um login e uma senha de acesso para poder o quê? Participar dos pregões eletrônicos, ok? Quando ela tem esse acesso dentro dos portais, nós fazemos o quê? A gente faz a captação de todas as oportunidades que se enquadram no perfil de negócios da empresa. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que atua com equipamentos de informática, tá? Então, nós vamos fazer a captação de todos os editais de licitação que tem a aquisição de equipamentos de informática. E a gente faz um filtro que é pré-determinado pela empresa quanto à região de negócios. Então, ele escolhe quais são os editais de qual região ele deseja participar e qual volume de negócios. Se ele quer licitações de um volume de negócios maiores ou volume de negócios menores. Então, ele define, através da estratégia da empresa, qual é a forma que ele quer participar, qual é o segmento, o volume de negócios e região que ele quer participar. A partir desse momento, a gente faz toda a captação dos editais e encaminha para ele através de um e-mail. Nesse e-mail tem, no anexo do e-mail, tem o edital e os seus anexos, se existir na íntegra, e no corpo do e-mail a gente prepara um resumo desse edital. No resumo vai estar dizendo qual é o órgão, qual é o portal que vai ser realizado, se existe valor de referência, prazo contratual, se existe alguma forma de garantia. Então, as principais informações do edital a gente coloca no corpo do e-mail. Ele recebendo esse e-mail, ele já tem condições de saber se interessa ou não participar, porque ele tem a descrição do produto, ele tem a região, ele tem qual é o prazo de entrega, então ele já sabe se ele consegue se enquadrar ou não. Ele dando o ok para nós, tendo interesse em participar, a gente começa a preparar toda a documentação necessária para ser habilitado nesse processo. Então, desde a proposta comercial e as declarações obrigatórias exigidas no edital, quanto à separação dos documentos, as certidões, os atestados de capacitação técnica, que são declarações do cliente dessa empresa, confirmando que eles já compraram os produtos similares ao edital dessa empresa. Então, a gente pega todos os documentos necessários e já faz a separação e a preparação. O que fica de responsabilidade da empresa? A análise do termo de referência, que é o descritivo do equipamento, do produto exigido naquele edital, e a precificação desse produto. Então, normalmente, da publicação do edital até o dia da sessão pública, nós temos mais ou menos de 10 a 12 dias, que é esse período que a gente faz todo o trabalho de preparação, de organização da documentação até o dia da sessão pública. E também é o período que ele faz a cotação do preço, faz a análise de todos os custos do preço daquele produto até a porta do órgão público. Após isso, ele nos confirma esse preço, esse valor mínimo. Normalmente os editais, como que funciona, Léo? Eles têm um preço de referência. Então, o edital é publicado com um valor de referência para aquele produto. E o pregão eletrônico, ele inicia com esse valor de referência. E na fase de lances, existe uma redução desses valores até chegar ao mínimo
do lance, o lance mínimo estipulado pela empresa que está participando. Então, a gente fala que é um leilão reverso, começa do maior valor e ele vai reduzindo até a empresa dar o melhor valor e ter o lance vencedor. Então, o que fica de responsabilidade da empresa, que são os nossos clientes? Apenas se preocupar com a especificação técnica do produto e a precificação desse produto. Legal. Cara, então você faz todo o processo de preparação da empresa para participar de uma licitação pública. Perfeito. Então, se a empresa só vende para o privado e quer diversificar, quer ampliar a sua receita através da venda para um ente público, ela não tem equipe interna, não tem conhecimento, não sabe qual é o primeiro passo, ela chama você e você organiza tudo isso através do teu know-how e da tua empresa, certo? Perfeito. A vantagem de você ter uma consultoria externa, principalmente nesse primeiro momento, é que você já traz para dentro da sua empresa todo o conhecimento necessário para você aumentar suas chances de conseguir vencer uma licitação. Legal. Então, você tentando fazer isso internamente, eu acredito que você vai ter um período maior de adaptação e entendimento da forma de como funciona a administração pública e de como funciona um processo licitatório para conseguir um sucesso mais na frente. Legal. Então, a vantagem de ter uma consultoria é que você já traz todo o know-how para conseguir participar e ter grandes chances de vencer a curto prazo. Perfeito. Lá no início você falou assim, né? E a gente comentou agora, a empresa tem que decidir tomar essa decisão, né? Tem que decidir que o mercado privado está restrito, ou chegou no limite, ou tem um volume de dinheiro significativo na mesa que pode ser capturado. Mas isso faz parte de uma estratégia das organizações, né? E muitas organizações não participam porque têm receios, né? Tem medos. Alguns medos estão relacionados a casos de corrupção que já aconteceram até recentemente, mas isso trava um pouco o empresário ou o executivo, né? O seu trabalho ele está relacionado a uma parte antes, né, de você exatamente entrar e vender. Você está ajudando na preparação da empresa. Mas como é que a gente muda o mindset do executivo ou do empresário para ele trabalhar no mercado público? Você consegue contextualizar um pouco no sentido de que, pelo que você observa, é seguro, é tranquilo todo esse processo de habilitação, de participação? Realmente é um negócio que funciona. Perfeito. Vamos lá. Realmente, a grande maioria das empresas ela tem essa dúvida de que realmente funciona e como funciona, tá? O que acontece? Hoje a gente tem um trabalho muito forte no âmbito federal e no âmbito estadual, tá? Tá bom. Primeiro, o volume de negócios é muito maior do que a área privada, muito maior. O que acontece na área pública? Você primeiro precisa, a partir do momento que você vence um processo licitatório, você precisa fazer a entrega do produto ou do equipamento ou concluir a execução de um determinado serviço, ok? Posterior a isso, normalmente os órgãos públicos têm 30 dias para efetuar o pagamento. Então, para a empresa começar a trabalhar, ela precisa ter um fluxo de caixa para ela poder ter o recebimento posterior à execução do serviço
ou a entrega do equipamento ou produto. Então, isso em algumas empresas pode ser um fator Decisivo, perfeito. Isso mesmo. porque nem todas as empresas, especialmente no Brasil, têm um nível de gestão sofisticado. E para isso você precisa ter recurso em caixa, um fluxo de caixa bem estruturado, uma gestão bem alinhada para você saber se você vai ter ou não condições de trabalhar na largada, investir tempo, dinheiro, recurso, equipamento, receber daqui 30. Perfeito. Uma das recomendações que a gente sempre faz para os nossos clientes é começar pequeno. Começar na região de atuação onde está a sede da empresa, próxima, no mesmo estado ou cidades próximas, volume de negócios menores, para sentir como que funciona essa mecânica, essa contratação, esse fluxo de caixa para a gente começar a expandir. E como eu te disse, como o volume de negócios é muito grande, quando a empresa consegue se adaptar a essa forma de trabalho da área pública, ela consegue expandir. Legal, bacana isso. E a empresa decidiu trabalhar na área pública, entendeu que existe um dinheiro na mesa, compreendeu que o nível de funcionamento é aderente, que realmente é tudo bem sério e avançou, né? Ela também tem que fazer essa análise se ela tem recurso em caixa, se ela tem condições de trabalhar. Legal, passou por essa segunda fase. Aí ela vai de fato trabalhar. Quando ela tá lá entregando, aí eu sei que pulou a sua parte. Aí seu trabalho acabou aí, né? Essa terceira fase, pela sua experiência, como que as pessoas ou as empresas se comportam? Aí, nível de diligência dos órgãos governamentais, é sério esse processo? Como que funciona? Você tem um pouco dessa visão? Como que funciona? Perfeito. Vamos lá. A partir do momento que a empresa participou do pregão eletrônico, venceu e foi adjudicada, ou seja, foi homologada pelo órgão, ela vai receber um contrato ou uma ata de registro de preços, dependendo da modalidade da licitação. Uhum. Ela fazendo a assinatura contratual, ela fica aguardando uma nota de empenho ou uma autorização de fornecimento emitida pelo órgão para ela iniciar os trabalhos, os serviços ou fazer a entrega no prazo estipulado ao órgão, Uhum. tá? Então, quando você vence a licitação, vamos falar de equipamentos, dar o exemplo de equipamentos. Então, a empresa de informática, o exemplo que a gente deu no início, ela venceu uma licitação no qual ela precisa fornecer kits de teclado e mouse Uhum. para um determinado órgão público. O que acontece? Na ata de registro de preços ou no contrato já tem os valores que a empresa venceu e o modelo desse kit de equipamentos que a empresa venceu. Então, quando você faz a entrega dos modelos dos produtos que consta no contrato e que consta na sessão pública, na ata da sessão pública, não tem problema nenhum. Uhum. O que pode ocorrer se caso acontecer da empresa quiser fazer a alteração do produto daquilo que ela ofertou durante a sessão pública. Se ela ofertou o produto e está fazendo a entrega do mesmo produto, o mesmo modelo da mesma marca ofertada na licitação e que consta no contrato, ela não tem problema nenhum. Não existe uma recusa por parte do órgão desse produto que está sendo entregue. Legal. É bem sério esse processo. Se você ali justificar adequadamente que as características técnicas são exatamente as que estavam no edital, no contrato, então pode seguir independente da marca.
Perfeito. Legal. E do ponto de vista de serviço, imagino que deva ter ali suas outras comprovações, né? Documentais, né? Relatórios e tudo mais para poder também Ex comprovar. Existe as medições efetuadas pelo órgão. Uhum. Então, de acordo que o serviço vai sendo executado, vai ser feito as medições daquele serviço executado para ver se está de acordo com o contrato firmado. Bacana. E assim, me corrige se estiver errado, mas quando você vai para a área de licitações, a gente não está falando somente de órgão público em si, né? Tem muitas instituições do terceiro setor ou empresas investidas do próprio governo que tem que seguir mais ou menos o mesmo rito. Como é que funciona? Você sabe um pouco contextualizar sobre isso? Nós trabalhamos mais com a administração pública, Legal, com o tá? governo mesmo. Com o governo mesmo. Entendi. A nossa área de atuação são os processos licitatórios. Legal. A análise do edital, a sessão pública, a fase de lance. Então a gente trabalha diretamente com a administração pública. Legal. E é muito mais vantajoso para a empresa contar com a consultoria, especialmente na fase inicial, né? Que ela ainda não entende, não compreende os ritos processuais, que não sabe os detalhes. Às vezes uma palavra no edital já pode causar uma confusão, né? E também ter acesso a essas plataformas que são requeridas também é algo bastante complexo para quem não está acostumado, né? Então faz todo sentido ter essa performance inicial contando com o apoio de uma assessoria. Perfeito. O que acontece quando a empresa tenta fazer esse processo internamente sem ter o conhecimento necessário, sem ter a experiência necessária? Uhum. Ela acaba tendo erros durante o processo. Então, a falta de apresentação de documentos durante a fase de habilitação. Então, assim, vamos falar um pouquinho do processo. Cadastramos a proposta da empresa no portal público, participamos da fase de lance e tivemos o melhor preço ofertado durante a fase de lance. Após essa fase, abre a parte de documentação, ou seja, o pregoeiro, que é o responsável por aquele processo, ele vai exigir da empresa os documentos que estão no edital: qualificação jurídica, qualificação fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. Então ele pede toda a documentação da empresa e ela faz um upload dessa documentação no portal. Normalmente, quando a pessoa está tentando inicialmente entrar nesse mercado, é aí que existem as grandes falhas. Esquece de anexar um determinado documento, porque não conseguiu fazer a leitura correta do edital e acaba sendo desclassificado pela falta de documentação. Então, você vê como é sério, Léo. Ela participou de uma licitação, ela ofertou um produto que se adequava ao que era exigido em edital, ela teve a melhor oferta, mas perdeu porque faltou algum documento para confirmar a qualificação técnica dela. Então, assim, isso é muito comum de acontecer. Então, é uma leitura do edital minuciosa, é uma leitura que você precisa ter conhecimento para não deixar acontecer isso, porque é uma falha muito prejudicial para a empresa. Perde a oportunidade de fechar o negócio, né? Perfeito. E isso mostra que o processo público é sério, né? Traz segurança para aquele empresário que fala que está pensando em seguir. Traz segurança porque ele sabe que um concorrente dele, se não tiver preparado, vai perder. E traz segurança também para ele quando tem uma governança já instalada na empresa, né? A gente fala muito sobre governança nas companhias, nas corporações.
Então, dentro das certidões que eu imagino que você tem que tirar, se o sujeito tiver com pendências lá na área trabalhista, na área tributária, não vai sair alguma certidão, não vai ficar impedido de participar. Então, assim, o sujeito que quer trabalhar com um órgão público, naturalmente ele tem que ter um nível de governança elevado, né? Perfeito. Ele precisa ter a empresa devidamente regular, com os impostos realmente pagos em dia para poder participar do processo licitatório. Você tinha comentado que às vezes é uma dúvida que as empresas têm quanto ao não recebimento daquela licitação que ele participou, venceu e executou o serviço ou entregou o produto e equipamento. Isso. Às vezes o que ocorre, ô Léo, e isso é muito comum. Às vezes existe uma retenção desse pagamento, mas que não é feita pelo órgão simplesmente por vontade do órgão, e sim porque a empresa, no meio do caminho, entre a assinatura contratual, entre a entrega do produto e o efetivo recebimento pela administração pública, perdeu algum documento, perdeu alguma certidão, deixou de recolher algum imposto. Então, o que acontece? Na hora que vai efetuar, quando a administração pública vai efetuar o pagamento para a empresa, ela faz uma consulta no portal para ver se toda a documentação habilitatória está renovada e está no prazo de validade. Se algum documento no portal não estiver válido, ela retém. Então, ela congela o pagamento até a regularização desse documento. Entendi. Legal, é bem complexo, mas é bem sério. Então, isso é um ponto importante a ser levado em consideração pelos empresários, que muitas vezes está sofrendo ali na hora de conquistar um cliente, precisa ampliar a geração de receita. Ele pode ir para essa área, mas ele tem que estar preparado, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você está nessa área, Richard? Meu primeiro emprego nessa área foi numa empresa na área de recuperação estrutural. Eu trabalhava lá como auxiliar, eles tinham um departamento de licitação, porque eles já estavam há alguns anos trabalhando na área pública, e eles tinham um departamento assim que era a excelência de pessoas, de equipamentos, de computadores, então toda a estrutura bem direcionada para a área pública. E eu comecei a fazer esse trabalho foi em 98. Legal. 98, fiquei lá. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Inclusive assistimos lá. E fiquei nessa empresa 2 anos e meio. Lá foi a primeira oportunidade, foi onde despertou ali o interesse em seguir nessa área, ou nesse momento você falou, é só passageiro, talvez eu mude? Ali despertou o interesse, mas eu não consegui visualizar como uma opção de carreira. E lá atrás era um trabalho muito burocrático. Então, falar um pouquinho, não sei se cabe, mas falar um pouquinho de como era antes. Existiam pessoas que eram captadoras de editais, só que a internet estava no início de tudo. Legal. Então as pessoas elas percorriam os órgãos através de editais. Fisicamente? Fisicamente. Uau. E para você fazer a retirada desse edital, você obrigatoriamente precisava pagar uma taxa para o órgão. Perfeito. Então você pagava uma taxa, pagava uma DARF e fazia a retirada do edital. Com esse edital em mãos, era levado até a empresa, para o departamento onde eu trabalhava, onde tinha um engenheiro orçamentista e que ele analisava se interessava ou não participar.
Então era um trabalho assim manual. Você digitava, o edital não vinha no Word, não vinha num PDF dentro da máquina, que facilita o trabalho na montagem da proposta, nas planilhas de cálculo. Vinha físico Papelzão. e você montava, você passava o físico para o computador. E a documentação também, você não tirava ela pela internet. Então você ia na Secretaria da Fazenda tirar uma certidão estadual, você ia na Prefeitura de São Paulo tirar uma Nossa. certidão municipal. Então era um trabalho árduo, Árduo e assim, caro. caro, muito caro. Muito caro, muitas pessoas, talvez por isso que a equipe era grande, né? Porque fazer tudo isso manualmente, um absurdo, Tinha uma pessoa que só cuidava da documentação. certo? Ela fazia a renovação de todos os documentos. E a renovação era feita presencialmente em cada órgão. Nossa, Hoje, quando você emite todas as certidões via internet, automático. é um passo gigantesco do que era lá em 98. Ou seja, de 98 até 2024, o processo se modernizou muito e as equipes também reduziram substancialmente, né? Perfeito, isso mesmo. Uma equipe que na época lá era 15, 20 pessoas, hoje 2 pessoas fariam? Quantos por cento você diria? Um edital que a gente participava lá em 98, 3 pessoas trabalhavam no mesmo edital. Entendi. 3 pessoas, uma fazia a parte, a proposta, as declarações obrigatórias, a outra pessoa fazia só a planilha de preços. Entendi. Então, cada pessoa tinha uma função dentro daquele processo. E a apresentação de preço? Hoje é pela plataforma, e na época? Na época, no dia da licitação, montava os envelopes, a parte técnica e a parte comercial, e os pregões eram presenciais. Entendi. Então era marcada um dia e um horário num determinado órgão, e um representante legal, ele tinha uma procuração da empresa, com firma reconhecida em cartório, dando autoridade para ele representar a empresa naquele dia, perante aquele processo. Então ele levava os 2 envelopes, o envelope de preço e o envelope com a parte técnica. Ao contrário do que acontece hoje, é mais comum primeiro preço e depois o técnico, ou seja, a documentação. Naquela época era o inverso. Primeiro abriam-se os envelopes com toda a documentação de todas as empresas. Então imagine 10 empresas sentadas numa mesa, abriam os envelopes das 10 empresas, que rodavam nessa mesa na mão de todos os representantes. Porque todo mundo tem direito de olhar o Perfeito, que cada um está apresentando. Perfeito. Então todos rubricavam os envelopes de todas as empresas. Então era uma coisa que começava às 9 horas da manhã, terminava às 4 horas da tarde. Uau, passava o dia lá. Passava o dia. Após a análise desse envelope técnico, o envelope comercial permanecia fechado. Analisava todas as empresas. Se houvesse alguma falha em uma das empresas, desclassificava essa empresa e não abria o envelope da proposta comercial dela. Entendi. Então, só as empresas que passavam nessa análise técnica do envelope técnico é que era aberto o envelope comercial. Quando abriu o envelope comercial, quem tinha a melhor oferta era a vencedora da licitação. Legal. Claro que existem os prazos de recursos, então a empresa pode contestar a desclassificação dela. Hoje ainda tem isso. Hoje ainda tem isso. Ou ela pode contestar a classificação de um concorrente, de outra empresa licitante. E mediante a esse recurso movido por essa empresa, existe o prazo de contrarrazões, que é a defesa da empresa que foi
acionada através desse recurso. E pode ser por aspecto técnico, comercial, legal, enfim, Perfeito. N motivos. N motivos. Ela precisa, para entrar com o recurso, ela precisa ter um embasamento que justifique esse recurso inicial. Entendi. Legal. Nessa época, você estudava qual área? Em 98, eu estava na faculdade de administração de empresas. Você se formou nessa área? Sim. Não é necessário ser um advogado, por exemplo. Uma Qu- curiosidade, né? Perfeito. Hoje na Inove, o que a gente faz? Todos os recursos administrativos são feitos por nós, Perfeito. ok? Quando entra no aspecto jurídico, Vai para o advogado. nós temos um escritório que responde nessa área, Legal. tá? E lá na época que você começou, tinha você, mais uma turma ali de estudantes de administração, o engenheiro orçamentista, era uma empresa de obra, pelo jeito, né? Perfeito. E mais uma turma, talvez jurídico. Perfeito. Tinha um advogado, ele tinha um departamento contábil que fazia a preparação do balanço patrimonial. Então, quando você fala em qualificação econômico-financeira numa licitação, Tem que ter os índices. os índices econômicos que eram analisados pela contabilidade da empresa. Entendi. O contador que fazia a análise dos índices econômicos da empresa. Legal. Com base no balanço. Em muitos casos, são requeridos também a auditoria, né, das demonstrações financeiras, eu imagino. Normalmente não. No processo É. licitatório, quais são as regras para qualificação econômica? Ele pede o balanço. Uhum, Esse balanço normalmente é através do SPED eletrônico. uhum. E através desse SPED você faz os índices contábeis, que no edital tem a fórmula desses índices, que são extraídas desse balanço. E qual que é a regra? Tem o índice de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral. Então esses índices, obrigatoriamente, eles têm que dar superiores a 1. Se caso alguns desses índices der inferior a 1, essa fórmula de índices der o resultado inferior a 1, ele obrigatoriamente precisa comprovar com um patrimônio líquido do balanço de, normalmente o mais comum são 10%. Se a licitação for muito grande, se o volume for muito grande, aí é reduzido para 5%. Entendi. Então tem editais que ele tem a condição dos índices. Se caso você não tiver os índices extraídos do balanço, você comprova através de uma porcentagem do patrimônio líquido do balanço. Cada edital vai te dar uma regra, uma orientação, Perfeito. a instrução de como você comprova. Normalmente ou os índices ou patrimônio líquido. Uhum. Alguns editais eles pedem as duas condições, os índices mais o patrimônio. Legal. Pela sua experiência, quando a empresa toma gosto por trabalhar com o ente público, ele fica num equilíbrio de 50-50 ou ele vai com força total? Como é que são as experiências aí que você já viveu? Vamos lá, falar comercialmente a experiência que a gente tem, tá? A gente não consegue entrar no mérito da lucratividade de cada cliente. Porque o cliente que vai decidir até que ponto que ele quer ir. Perfeito. E a gente não tem acesso a esse tipo de informação, o qual percentual de lucratividade, tá? Então, o que a gente consegue enxergar nesses anos que a gente vem trabalhando com a Inove, que na área privada a gente consegue detectar o quê? Isso de experiência dos nossos clientes, que o volume de negócios é menor e as margens de lucro
são um pouco maiores. Na área pública, a gente tem volume de negócios muito maiores, mas com margens de lucro um pouco mais apertadas, Uhum. tá? O que você me perguntou quanto ao faturamento, a chave vira, tá? Então, uma empresa que fatura 10 milhões de reais ano da área privada, quando entra para a área pública e começa a ter sucesso, no mínimo, ele triplica esse valor de faturamento. Caramba, é um número bem relevante, né? Bem relevante. A gente tem casos de empresas que estão com a gente, tem uma empresa específica que está com a gente desde 2013. Eles começaram ao ano mais ou menos um faturamento de 1,5 milhão, 2 milhões. Hoje eles têm um faturamento que eu acredito que seja em torno de 90% da área pública, algo em torno de mais de 40 milhões. Uau! Então abriu um leque gigantesco para ele. Muito trabalho, muita dedicação. A forma de trabalhar da área pública é diferente da área privada. Aí, se você me permitir, tem algumas peculiaridades de Claro, uma área e da gostaria de outra. ouvir, porque aqui a ideia é exatamente isso, né? Por exemplo, você que nos ouve, se você tem desejo de crescer o teu negócio, ou se você é um executivo, um colaborador e quer levar, né, para o seu chefe, para a liderança, oportunidades de crescer o negócio, você está aprendendo aqui em primeira mão uma baita de uma oportunidade, que é identificar ali uma forma de crescer através da venda para o mercado público. Mas para isso requer gestão, requer administração, requer governança. Você precisa ter índices financeiros e econômicos adequados, você precisa ter uma contabilidade adequada, você precisa ter todo o seu licenciamento em dia. Então, toda essa preparação requer investimento de tempo, energia, recurso, para então você ganhar mais dinheiro, para você ir para esse caminho que o Richard está nos orientando. E essas peculiaridades que você vai mencionar agora nos interessa muito entender quais são. Normalmente na área privada, você oferta o seu produto para a empresa de acordo com a sua análise que você acredita que vai atender a demanda daquela empresa. Então você vai até a empresa, tem uma reunião com a diretoria dessa empresa ou com o responsável legal dessa empresa, ele te explica qual é a necessidade dele e você faz análise dessa necessidade e você oferta uma solução para ele. Na área privada, na área pública é o inverso. Essa demanda já está criada. Então já existe a especificação de tudo que você tem que atender. Você não pode alterar, mesmo que você detecte que essa exigência não esteja de acordo com a realidade do órgão, mas ela já está descrita, ela já está especificada. Então, você, ao contrário da área privada, que você oferta, que você orienta a empresa a tomar um determinado rumo, a executar aquilo que você orientou, na área pública, não, já está pré-definido e é o contrário, é você que tem que se adequar ao que já está escrito no descritivo técnico do edital. Entendi. E isso às vezes é complicado. Isso você muitas vezes tem que mudar o seu jeito de fazer business, né? Perfeito. Então, isso mesmo. Seus valores, sua cultura não vai mudar, mas a sua entrega vai mudar, o seu jeito. Então, talvez você tenha até que criar equipes diferentes, células diferentes,
treinamentos diferentes para que você tenha um nível de adaptação mais fácil a essa entrega, né? A gente costuma dizer o quê? Que nós somos um braço da área comercial voltado para a área pública. Perfeito. E normalmente quem atende a área privada dentro da empresa não atende a área pública. Porque é outro estilo de negócio, de business. Realmente é um braço da área comercial. Imagino que os seus clientes, quem te contrata, são as áreas comerciais, né? Ou o empresário. Mas não é esse sujeito que vai lá discutir, porque não tem o que ser discutido, né? Já está definido. Ponto. Perfeito. Quer atender é assim. Ah, mas eu não concordo. Então nem participa, porque aqui você não tem chance de sugerir nada, né? Você pode até questionar um aspecto técnico do edital antes da sessão pública. Você pode questionar. Olha, Isso significa isso? Perfeito. Você pode questionar, falar, olha, esse produto aqui que você está pedindo não vai atender tal conceito. Então, pode até ter um questionamento, mas isso é feito com antecedência, normalmente com até 48 horas antes da sessão pública, e cabe ao órgão decidir se ele acata e faz alteração no edital ou não. Entendi. Legal. Eu quero voltar um pouquinho lá em Pode 98. falar. Pode falar. Aí você ficou lá por 2 anos e depois você fez o quê? Eu saí de lá e fui para uma empresa de prestação de serviços, de terceirização de mão de obra. Legal. Que não tinha nada a ver com essa área de licitações. Não tinha. Eu até num determinado momento tentei implantar, mas a diretoria não aceitou. Legal. Cultura, vontade e tudo Não mais. queria. Eles estavam bem na área privada, eles tinham um volume de negócios muito desejável e eles não queriam abrir esse braço. Perfeito. E aí, quando que foi o momento que você voltou para essa área? Quando eu saí dessa empresa. Legal. Eu saí dessa empresa depois de quase 11 anos de empresa. Uau, Eu saí. ficou bastante tempo. Sim. Mais de uma década. E eu, junto com o meu sócio, falamos, ó, eu acho que é um caminho para nós. Tem muita empresa que desconhece esse tipo de trabalho. Legal. Que desconhece alguém que pode assessorar para partir para essa área pública. Que é um universo. Que é um universo gigante. Legal. E aí, poxa, vamos começar a fazer trabalhos pontuais para ver se tem adesão, para ver se tem aderência? Vamos. Começamos a fazer a captação e teve aderência. Poxa, é interessante isso. Eu não tinha pensado nisso. Eu quero fazer um trabalho. Então começou com um trabalho pontual, que virou um trabalho contratual, sucessivamente, desde 2009. 2009. Então, 2009. já tem muito tempo. Já tem 15 anos. 15 anos, que legal. E se chama Inove. Inove. Tem um significado? Tem, de inovar. Legal. De pensar diferente. Então, enquanto todo mundo trabalha na área privada, vamos inovar. Vamos tentar a área pública. Vamos tentar vender para esse universo que é tão grande e que sempre tem um espaço para uma nova empresa, para um novo produto. Legal. Bacana você falar disso, né? Porque o mercado público é um mercado que ele é pouco atraente, pouco sexy do ponto de vista de inovação, talvez, né? Porque a área pública ela se desenvolve numa velocidade menor do que o setor privado. Ok. Então, eu imagino que os empresários, via de regra, querem trabalhar para o setor privado porque você tem a possibilidade de sugerir novos caminhos, tem lucratividades maiores e tudo mais. E aí você vem com um conceito de empresa de inovação
para um mercado tradicionalmente com pouca inovação, embora você relatou aqui o tanto de inovação nessa área específica que teve, né, desde 98 até os dias atuais, que está 100% tecnológico, com plataformas, com rapidez e eficiência absurda. Mas o fato de inovação que você traz é assim, pô, olha o mundo que tem aí. Você tá às vezes batalhando para concorrer com grandes players, sendo que tem um mercado te esperando, que você pode, com rapidez e facilidade, faturar muito mais, entregar mais e crescer o seu negócio, né? Então, isso é o inovar que o empresário ou o executivo que nos assiste tem que ter esse mindset. É olhar o seu próprio negócio e falar para onde eu posso crescer, para onde eu posso ampliar a minha área de atuação. E muitas vezes você tem que sair da caixinha que a gente brinca, né? Como é que a gente sai da caixinha? Assistindo podcasts como esses, ouvindo o Richard mostrar a gente que existe oportunidades além, né, das fronteiras que a gente conhece do mercado privado. E que é sério, que acho que isso é muito importante, né? As pessoas têm muito receio, pelo menos é o meu sentimento, eu não fiz uma pesquisa, mas assim, pelo pouco que eu converso com as pessoas têm receio da seriedade desse processo. Acho que a gente tem que acreditar que, de fato, as coisas funcionam, né? Falando um pouquinho sobre isso, vou te falar como que funciona dentro do portal, tá? Uhum. Quando existe um processo cadastrado dentro de um determinado portal, e você tem acesso a esse portal, ou seja, você tem o login e a senha de acesso nesse portal, você faz o cadastramento da sua proposta e você não pode, nesse cadastramento dessa proposta, que é o valor, marca e modelo do produto ofertado e fabricante, você não pode colocar o nome da sua empresa, ok? Você não pode se identificar. Legal. Por que isso? E aí é a transparência no processo que você acabou de falar da credibilidade. Então, todas as empresas que fazem o cadastramento, que desejam participar dessa oportunidade, elas fazem o cadastramento da proposta e no dia que abre a fase de lances, não aparece o nome das empresas. Então você não sabe com quem você está concorrendo. Você vê o quê? Apenas os lances de participantes. Então aparece fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, e aí você vê os lances. Fornecedor 3 deu um lance X, fornecedor 4 deu X menos 1. Então você não vê com quem você está concorrendo. Isso inibe qualquer tipo, se caso existir essa vontade, de você tentar manipular o processo licitatório. Você Ótimo. tentar fazer qualquer tipo de acordo extra processo para poder ter alguma vantagem na licitação. Então, ó, não reduz o seu, eu sei quem você é, não reduz o seu preço, você ganha com uma margem legal. Então, não existe esse tipo de visualização. Então, essa transparência no processo eletrônico é muito importante. Então, você vai participar, você vai ter concorrentes dentro do processo licitatório, mas você não sabe quem são esses concorrentes. Após a fase de lances, que foi decretado à empresa, o fornecedor com a melhor oferta, é encerrada a fase de lances e aí sim abre todas as empresas que participaram daquela licitação. Então abre o nome da empresa com o CNPJ da empresa e o valor ofertado por ela. Uhum. E ele classifica as empresas, os participantes, por ordem de melhor lance. Então, você vê, durante a fase de lances, ninguém consegue saber
quais empresas estão participando. Perfeito. Isso é ótimo, né? Perfeito. Transparência não permite ali, como você mencionou, a possibilidade de alguém criar, enfim, um acordo entre eles, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal e traz segurança para quem vai participar do processo. Perfeito. E aí, quando termina a fase que mostra todas as empresas e mostra a classificação, inclusive a posição que você ficou, se você ficou em segundo, em terceiro, em quarto, quando o pregoeiro faz a solicitação da documentação, essa documentação ela é anexada no portal, é feito o upload dessa documentação no portal. Todas as empresas têm acesso a essa documentação. É similar ao que vocês faziam na salinha. Vamos Na todo mesa, mundo listar. todo mundo junto. Agora é Perfeito. digital. Agora é digital. Então, a partir do momento que a empresa faz o upload, dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, todas as empresas têm acesso. Por quê? Você consegue ver que a empresa que venceu é uma empresa séria e que realmente tem toda a documentação necessária, ou se caso teve alguma falha no upload da documentação. E aí cabem os recursos. Boa. Tá? Então, a partir do momento que o órgão declarou a empresa habilitada, ele fez a análise e viu que a documentação apresentada pela empresa foi satisfatória, ele abre o prazo para intenção de recurso. Legal. E aí as empresas têm a chance de postar essa intenção de entrar com o recurso contra essa empresa que foi declarada vencedora. Entendi. Mas não há uma obrigação, né? É só se, eu acho que tem algum aspecto ali que tá frágil ou tá fraco, que eu Perfeito. tenho chance de realmente entrar com o recurso e ganhar. Por que disso, Léo? Se caso você entrar com uma intenção de recurso, sem ter uma base inicial que te motive a fazer isso, pode ser alegado pelo órgão público que você causou morosidade no processo. Então, você entrou com a intenção de recurso, o órgão aceitou essa intenção, ele te abre o prazo normalmente de 3 ou 5 dias corridos para você postar o recurso que você teve a intenção de entrar. Se caso você decidir, eu não quero mais entrar com recurso, você causou morosidade no processo, ou seja, você postergou por mais 3 ou 5 dias aquele processo em aberto. Você pode ser penalizado pela administração pública. Poxa, isso é interessante, né? E traz assim, para quem está participando, a responsabilidade de atuar de maneira séria, né? Perfeito, isso mesmo. Então, assim, tudo isso é aberto a todos os participantes. Legal. Então, o processo ele vai passo a passo e sempre transparente, sempre visível a todos os participantes. Então, é um processo, até onde eu sei, até onde a minha experiência me leva no dia a dia, é um processo sério. Bacana. Que Tá? bom você falar isso. Perfeito. Pode ter contestações que o órgão aprovou um determinado produto, o concorrente achou que aquele produto não era viável, entrou com o recurso, o órgão pode acatar o recurso ou recusar. Então pode ter alguma contestação nesse sentido, mas tudo tem justificativa plausível. E tá lastreado, tá lá Está lastreado, perfeito. Então o órgão, se recusou aquele recurso da empresa, ele tem que postar o porquê ele recusou. Então todas as explicações cabíveis por causa da recusa. E se ele aceitou,
da mesma forma. Poxa, muito legal, bacana demais. Meu amigo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Foi um baita de um aprendizado, já abriu minha cabeça em vários aspectos, especialmente do ponto de vista comercial. Às vezes, de fato, a gente fica desenhando estratégias para crescer o negócio e a gente nem considera a possibilidade de abrir um canal, mesmo que pequeno, como forma de teste, né, de aprendizado, com o ente público, e talvez esse seja um baita de um caminho, não só para mim, mas para todo mundo que nos assiste aqui, né? Tem que olhar esse mercado. Mas eu queria que você encerrasse para gente, dando uma visão assim de futuro. Como você acha que vai ser o processo de licitação daqui 10 ou 15 anos, né? Você falou como foi em 98, você falou agora como é que é, e você acha que ainda vai ter transformações para daqui 10, 15 anos? E se você acha que vai, o que você acha que vai mudar para melhor ou não? Bom, eu acredito que os portais públicos tendem a melhorar, tá? Então, eles tendem a ficar mais práticos, né? Mais fáceis, eles tendem a ter um tempo de resposta maior. A documentação, a grande maioria da documentação, ela é pela internet, você busca ela pela internet, não existe a necessidade do documento físico. Então, a expectativa é que tende a ter uma praticidade maior, a ter uma dinâmica mais rápida em todos os processos licitatórios, com melhorias de portais e acredito também na unificação dos portais. Existe uma tendência dos portais se unificarem. Então, o exemplo de São Paulo, a gente tinha o governo federal e o governo estadual, o BEC, que era o Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Esse portal de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, foi migrado para o portal federal. Legal. Ele migrou. Então, eu acredito que o quê? Existe uma tendência de unificação dos portais. E aí você vai ter a grande maioria das licitações num determinado portal, unificando, em vez de você ter vários portais, principalmente de governos de estado, vários portais diferentes. Vai ter uma unificação desses portais. Eu acho que essa é a grande tendência. Melhoria e unificação. Puxa, sensacional. E considerando que a documentação, como você mencionou e nós bem sabemos, é toda digital, inclusive a documentação contábil e fiscal, se realmente o governo, como ele tem feito, né, ele tem evoluído bastante, né? Apesar da dificuldade do governo evoluir como o ambiente privado, ele tem evoluído. Se for nessa linha, talvez daqui a um tempo, quando a empresa desejar se habilitar, o governo já vai ter toda a documentação lá disponível, né? As certidões federais no portal do governo federal, as certidões da empresa federais, ele não precisa atualizar no portal. Olha que legal. Você dá um atualizar, o próprio portal atualiza as certidões federais, que são a certidão da dívida ativa da União, de débitos trabalhistas e de fundo de garantia. Ela se renova automaticamente, porque eles já vão nos sítios e já fazem a atualização. Legal. Isso, acho que, além de legal, é um motivo de orgulho também para a gente como cidadão, né? De um país que tem se desenvolvido, tem aperfeiçoado. A gente sabe de várias situações históricas que são ruins, mas a gente tem que olhar o lado bom, o lado que dá certo, o lado da transparência, o lado correto e o lado da oportunidade, né? Se a gente tem a liderança de um negócio em nossas mãos, a gente tem que olhar oportunidades
que também traga segurança. Então, muito bacana saber disso e tomara que nosso governo consiga chegar nesse nível mais avançado, né? A gente já tem visto exemplos aí, como você mencionou. Tomara que facilite, porque o empresário vai adorar. O empresário aqui é um baita de um batalhador, empresário brasileiro, desafiador, que tem aí entregado coisas maravilhosas para o nosso país, apesar das dificuldades. Então, tomara que facilite ainda mais o processo. E muito obrigado, Richard, por você vir aqui compartilhar a sua história, compartilhar um pouquinho dos desafios que você tem liderado frente à Inove, frente a uma companhia que ajuda outras companhias a ganhar dinheiro através do mercado público, né? Obrigado. Se as pessoas quiserem te encontrar, o que elas fazem? Como é que elas te encontram? Perfeito. As empresas que têm interesse em participar desse universo da área pública vai nos encontrar através do Google e do nosso site na internet, que é o www e o número 9 licitações, fica licitacões no plural.com.br. E tem o telefone de contato, que é o 3297-3319. A gente está à disposição, esperamos poder contar com vocês, podemos dar todo o suporte para vocês, para terem grandes chances. Nós somos facilitadores para quem está pretendendo entrar na administração pública. Perfeito, Richard. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, Léo. Foi um prazer. E obrigado a você que mais uma vez esteve aqui conosco, aprendendo um pouquinho sobre esse mercado público, sobre as possibilidades e oportunidades que estão disponíveis para todos os negócios. Se você gostou desse conteúdo, se você entende que ele é interessante para pessoas do seu relacionamento, pega agora mesmo o link, compartilha aí com seus colegas no WhatsApp, compartilha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todas as ferramentas. Semana que vem, quarta-feira, às 20h30, mais um conteúdo de alta qualidade, mais um convidado para trazer aqui insights sobre carreira, negócios e empreendedorismo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.